Mais um vídeo da Grabrita. Tá começando a virar um padrão aqui. Já tô começando a escolher os canais que eu vou reagir recentemente. Que eu vou farmar em cima. Mude sua vida ou morra tentando. Esse é Raymond. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as lives para você mandar o seu live pix e eu reagir. E é isso aí. Kay Hassel. Você não conhece ele, talvez porque você até seja ele. Raymond estudou Bucha. biologia para se tornar um veterinário, era isso que ele queria ser. Mas a vida nessa cruel correnteza de necessidade e entorpecimento que a gente entra levou ele a trabalhar numa loja de conveniência. Isso é um mero Ele ciclo. se tornou um NPC. Como ele se tornou apático, desmotivado, sem brilho, sem a força vital para manter a sua palavra para si mesmo. Raymond não só não se tornou o que ele queria, como ele se transformou naquilo que ninguém quer ser. Até dois Um random. malucos aparecerem com uma Bolsonaro na mão e ameaçar ele com a seguinte proposta: você prefere aqui de joelhos no fundo de uma loja de conveniência ou começar a perseguir o que você queria se tornar? Raymond K. Hassel fecha um trato ali mesmo. A pressão do fim fez ele finalmente pensar sobre o Vai, meio, filha da a única puta. parte da nossa. É que nem analogia. Alguém veio aqui e te obrigou a fazer alguma coisa? E quando você vai fazer um bagulho e não dá certo. Aí você vai lá e reclama. É exatamente isso aí. Da qual de fato temos algum tipo de controle. Liberdade e morte têm o mesmo gosto pro homem, e eu não sei porquê, talvez vocês possam me explicar no final desse vídeo. Você vê. Porque a gente vai estar cumprindo alguma coisa. Porque a gente vai estar satisfeito. Mesmo na morte. Mesmo no fim da vida. Você vai estar satisfeito. Mesmo que você ainda tenha coisa que você quer fazer. Muitos filmes sobre mulheres mudando a sua vida e entrando em jornadas de liberdade pessoal. Existem até termos para esses processos: glow up, makeover films. A Que? mulher, ela se liberta de uma forma poética e Não, mas esses filmes aí dos anos 2000 é literalmente a mulher de uma forma mágica conseguindo as coisas dela. É tipo, que nem aquele filme o De Repente 30. De repente 30 anos. Que é a versão adolescente da mulher, da protagonista do filme. É, vai pro futuro onde ela já tem 30 anos e é bem sucedida. Se eu não me engano, é esse que é o contexto do filme. Tipo, ela se torna do nada bem sucedida. Ou tipo, se torna bem sucedida por causa de alguém que vai lá e torna bem sucedida, como parceiro do filme dela, de algum filme. estética. Eu acho que eu consigo trazer a Meu metáfora da Deus. lagarta saindo do casulo e se tornando finalmente uma borboleta. E o melhor é que a dor de sair do casulo vale a pena quando a borboleta está livre finalmente para voar. Ela se transformou em algo mais bonito e mais livre. Muito legal, né? Muito bonito. Em Agora me teoria. responde, por que quando a gente procura os mesmos filmes, só que com homens nessa jornada, o que a gente tem é mais ou menos isso daí? Que é o cara literalmente se sacrificando, se matando por um sonho que provavelmente ele nem acha que é aquelas coisas. Essa é a vida do homem, mano. Ele persegue coisas que ele não sabe se ele tem certeza que gosta. E quando ele, tipo, consegue, ele não sabe que é a mesma coisa. É por causa que pro homem, assim, o anseio de ter e o tédio de possuir é constante. Tipo, eu aprendo uma coisa nova, vou lá e vou até a metade do caminho, não gosto. Aí vou lá e passo pra outra coisa, vou lá e não gosto. É normal, pô. Não, vai dizer que isso aí é problema, que isso aí... Porra, acontece com todo mundo, cara. Não se pega nesses vídeos de, sei lá, saúde mental, esses níveis de autoajuda que acha que tudo que é doido. Não, às vezes você só é mais um random. É tipo, esses problemas que a gente tem hoje em dia, é tudo da cabeça, que ele tá sendo resolvido de um jeito muito desumano, que é que nem foi feito com a lobotomia. Sabe quando a lobotomia foi descoberta? Cara, você tem noção de que quando, tipo, meses depois que foi descoberta a lobotomia, o desgraçado que foi lá e desenvolveu, né? Não é possível que alguém são tenha vindo ir lá e tentado fazer o bagulho achando que ia dar certo, um bagulho desse. Não. Tipo, ele não tá resolvendo o problema.
ele tá literalmente matando o problema. Não é a mesma coisa. Ele não tá lá e curando uma pessoa, tipo, sei lá, provavelmente poucos que tinham realmente problema, tiveram problemas posteriores, problemas, tipo, desenvolveram problemas com estresse pós-traumático e ficaram doentes da cabeça. E tiveram e era muito mais do que doenças, tipo, deficiências. Como autismo, como Down, como esses bagulho. Que provavelmente eles já conheciam na época, mas não souberam catalogar. É que nem. Não sei se vocês viram esse meme que é tipo. É. Se meu filho não for bem-vindo e se o meu filho não é bem-vindo, eu não fico aqui. Pais em 1910. Aí, com o filho autista. Aí tá lá o Bob Esponja e o Sirigueijo amarrado. Aí nos comentários. E tá errado. Porra, mano. A gente tem que lembrar que diferentes épocas as soluções são diferentes. Você não pode fazer um anacronismo e querer empurrar nos outros, cara. Isso além de ser desonesto é burro. Já começa por aí. Mas a vida é essa aí, mano. O tédio de ter e o ânsia de possuir. Não, o ânsia de ter e o tédio de possuir. É exatamente isso, mano. Ou o cara muda a vida dele por um fator tecnicamente externo, mas muitas vezes não é quando é apresentado nesse tipo de filme. Ou ele, tipo, persegue um bagulho que é impossível pra uma pessoa comum. Que nem o Splash. O Splash é um filme incrível. Esse aí tem que assistir. Morte, dor, destruição, caos. Me parece que o caminho da liberdade masculina, ele é mais Dor. agressivo, ele é mais visceral. Ele é tão doloroso que ele alcança o fundo do poço. E ele envolve um dos aspectos mais perigosos da masculinidade, que é perder o medo. Por que isso é perigoso? Você perdeu o medo, você... Tá, mas o que eu vou perder? É que nem no meme do Capitão Pátria. Tá bom, mas depois que você fizer isso, eu não vou ter mais nada pra perder. Então aí sim. Então, vai. Divulga. Divulga o vídeo. Divulga. Puta, essa cena foi da hora aí. Pena que estragaram na quarta temporada. Um homem sem medo pode florescer lindamente ou ele pode Se tornar o pior destruir muito inimigo. rápido. Tá bom, Gabrita, mas isso tá muito abstrato. Homens têm medo do quê? Da mãe dele com Havaianas na mão? Talvez? São medos contraditórios que geralmente paralisam ele. O homem, quando ele sente a necessidade de se libertar de algo, ele está paralisado. O medo de criar expectativas nos outros e ter que cumprir com elas, ou o medo de ninguém ter expectativa nenhuma sobre você. O medo de nunca conseguir um lugar ao sol, nunca conseguir a estabilidade e as coisas que você precisa. Eu só quero estabilidade, mano. Se eu não conseguir isso, eu tenho que me mamar agora. E o medo dessas coisas te prenderem em uma vida monótona. O medo de amar demais, se tornar muito vulnerável e o medo de nunca amar ninguém. A jornada de libertação do homem começa se libertando do medo. E geralmente nós perdemos o medo da vida encarando a morte. Um cara comum trabalha de pedreiro e tem como hobby mixagens experimentais malucas, indo das influências de rock, o qual cresceu ouvindo graças ao seu pai, que era um fã devoto, até a música regional japonesa. Ele tenta a todo custo conciliar o seu emprego com o seu hobby, dorme poucas horas por dia e tem uma rotina muito corrida. É uma vida que busca sobreviver enquanto mantém uma chama pequena daquilo que realmente gosta, iluminando o escuro que pode ser o amadurecimento. Até que ele descobre que vai morrer. Veja bem, todo mundo vai morrer, não é uma descoberta tão revolucionária. Mas o relógio dele passou a correr mais rápido. A linha da vida dele ia ser interrompida. E ele sabia disso. Um tumor maligno no cérebro. Porra. Isso soa como um checkmate inevitável. O seu rei não tem pra onde ir, você se fudeu. Alguns otimistas podem dizer que até existe uma saída, mas o rei tá encurralado e é isso. O jogo vai acabar e você nem usou todas as estratégias, você nem usou todas as suas peças. O homem então larga o seu emprego, se encoraja a enfrentar 2 cirurgias e dedica o resto da sua vida condenada a fazer o que realmente gostava. Ele explorou as peças que sobraram no tabuleiro. Aí
Muda de e vida ou acabou se se torna um tornando um dos miserável. DJs mais respeitados do Japão, já conhecido e hypado na cena eletrônica mundial. Hum. Construiu a reputação de ser um dos únicos capazes de mixar tantos estilos musicais com harmonia e intensidade. Como o comentário com mais likes no set mais famoso dele diz: esse cara poderia misturar a Bósnia, a Sérvia e a Croácia. Essa é a história Hum. real de Yuzuki Yukimatsu. E ele viveu, tá? Você É tá sempre o chorando, não precisa 880, chorar não, mano. vem Não pra tem mim. jeito. Mas a história dele traz exatamente o ponto desse vídeo. O medo da morte libertou Yuzuki pra viver a vida que ele queria. Ele quebra o platô dessa vida dividida que ele levava pra aproveitar a sua liberdade final. Se já tá tudo perdido, vamos perder tudo mesmo. Mas vencendo esse obstáculo, ele acabou construindo uma nova vida. Uma vida que veio através da morte. E é exatamente isso que a cena de Clube da Luta que eu descrevi no começo, caso você não tenha É, identificado, você se torna traz obrigado a mudar. Aí não tem jeito, aí você tem que fazer alguma coisa. como reflexão. Embora a gente possa entrar aqui numa pequena discussão se uma pessoa pode ter poder sobre esse processo na vida da outra, consegue entender? O Tyler tinha direito de pegar a Bolsonaro dele e fazer o Raymond passar por isso? Não. Mas como o danado já fez e a gente não pode impedi-lo, vamos refletir então sobre o acontecimento. Ele levou um homem comum, banal e desmotivado ao único ponto em que ele poderia encarar verdadeiramente a liberdade de ter a vida que ele queria, que é se deparar com a sua própria morte, porque o Raymond se lembrou que ele irá morrer. Memento mori, lembre-se Ah! Referências. de que você Lembre-se que você é mortal. irá morrer. O conceito reaparece na história, inclusive, em uma das cenas mais emblemáticas, que é aquela cena do carro. Aliás, você Que é que ele mesmo tenta se matar pra provar que ele está vivo. Olha isso. assistiu o filme, você já viu o Director's Cut dessa cena? Eu vou te mostrar. Bora. Tá vivo? Aí, ó. Tudo certo. Tudo certo aí, velho? É. Intancável. Se tivesse uma mulher aí, ia ser 3 vezes pior. Clube da Luta é o memento mori anarquista do século XXI, segundo Gabriele, eu mesma. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse conceito, né? Como aquela coisa do lembre-se que você vai morrer e vive a sua vida aí no máximo, carpe diem, uhul, caralhinhos voadores na parede do banheiro. Mas além de uma frase bonitinha pra você tatuar e imediatamente você acabar denunciando que você era usuário do Tumblr, o memento mori remete a uma experimentação filosófica, muitas vezes prática, sobre o que é realmente a morte. Por exemplo, Demócrito, esse mano aqui, ele ficava visitando sepulturas rotineiramente para se lembrar que era ali que ele iria acabar. Os filósofos estoicos mais conhecidos, esse famoso trio Parada Dura, escreviam constantemente sobre luto e morte, e eles sempre tentavam ver a morte de um ponto de vista que remetia ao valor da coragem, à virtude da coragem. Eu achei que essa frase resume muito bem o que é o memento mori para os estoicos. Um lembrete de se viver virtuosamente e sem postergar. Mas peraí, porque eu sei que é facílimo eu chegar aqui e romantizar esse lembrete de que nós iremos acabar um dia e que nós não deveríamos postergar as coisas que nós queremos. Difícil é enxergar isso na realidade fodida do beta brasileiro, né? Eu sei. Um morador é um morador de um país subdesenvolvido, trabalhando no mínimo 44 horas na semana, pegando chuva de um transporte público pra outro. Metade do meu salário vai pro meu aluguel. Eu não consigo conversar com os meus pais, eu nunca tive um relacionamento sério. Eu me sinto sozinho, eu sou viciado em várias coisas. E, bom, mas é isso, memento mori, um dia eu vou morrer. Que eu morra logo. Nós enxamos muito o conceito de buscar Não me identifiquei. liberdade individual. Porque parece que é não ter compromissos, ter dinheiro ilimitado, explorar o mundo, ter acesso a pessoas e eventos e partes da sociedade que são exclusivas. Isso é balela. O maior ato de liberdade que você pode tomar é construir aos poucos a vida que você quer ter.
ou pelo menos reunir o máximo dos fragmentos dessa vida que você puder ter. Lembrar-se da morte é só uma espécie de cronômetro abstrato que a gente criou para não perder as oportunidades Nossa. que são irreversíveis. Uma boa notícia é que não são tantas assim, mas eu acho que umas 5, 6, 10 vezes na sua vida, aí no curso de uns 70 anos de vida, vamos Meu colocar Deus. que você foi muito sortudo, você vai se deparar sim com momentos-chave, momentos que são irreversíveis, ações que você poderia ter tomado e não tomou. Não precisa largar o seu emprego e virar um DJ, embora isso fosse muito da hora. Muitas vezes buscar a sua... Eu estou esperando a oportunidade de eu ter minha ascensão aqui. Pena que agora não vai ter como mais, por causa que a gente vai ser censurado. Mas se eu tivesse em 2020 feito isso aqui, não tivesse perdendo tempo, teria sido melhor. Teria sido um momento apropriado, teria conhecido mais pessoas, teria feito mais networking. Então vamos aproveitar o que vai ter pra seguir. Ah, e se até o final desse ano alguém for realmente censurado, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho aqui e vou sair desse país. Que não vale a pena. A própria liberdade aí atrás do balde que você chutou, da brecha que você deixou aberta. E isso pode ser motivado pelo sentimento genuíno de eu tenho que encarar. Se não for agora, não vai ser depois. Eu acho que existe Agora! um depois, mas não tem um depois. É isso. Ou eu encaro agora, ou eu vou morrer. Se eu não viajar agora, eu não vou viajar depois. Se eu não largar esse emprego que me deixa infeliz e doente, eu não vou largar depois. Se eu não disser que eu gosto dela agora, eu não vou falar depois. Se eu não for largar esse cara que é um lixo e que me deixa descontente, eu não vou fazer depois. Se eu não for atrás desse amigo antigo agora, eu não vou atrás depois. Se eu não tomar vergonha na cara, Tem que criar lembrar minha disso banda mesmo. como era o meu desejo quando eu tinha uns 14 anos, eu não vou fazer depois. Encaixe o que você quiser nesse modelo de frase. É aquela frase. O melhor momento pra você ter plantado uma árvore foi há 10 anos atrás. O segundo melhor, hoje. Mas o foda é que se você tiver 90 anos, aí você vai ter certeza que você não vai ver ela crescer, mas vai saber. E talvez você terá aí a sua pequena ação de liberdade para iniciar a sua jornada. E citando de novo o Raymond, porque ele é o herói desse vídeo, observa que o Tyler não ameaçou ele a ir para os Alpes esquiar ou a se tornar um milionário em 6 meses. A ameaça do mano foi literalmente vai atrás daquilo que você quis tanto, aquilo que você se esforçou, aquilo que você projetou para sua vida e você não foi atrás. Que no caso dele é ser veterinário. Uau, que revolucionário aplicar vacina em pincher. Você sabota a sua busca por liberdade quando você acha que você tem que virar um nômade digital que ganha 3 milhões por mês, que namora qualquer mulher que ele quiser e que além de tudo Eu acho que ela tem algum. Como que é? Qual é o termo que se usa? Eu acho que ela tem algum problema com de influenciador digital. participando do projeto nuclear da empresa do Musk. Sei lá, espero que esse projeto não exista, mas tá bom. E eu tenho um babado aqui, que é uma Tem que forma de existir. lembrar-se que você vai morrer, memento mori, sem ter que visitar hospitais, sem ter uma doença terminal. É um modo maravilhoso, muito mais potente do que essas coisas Ela que vai, você ver, tem. Sabe vai qual colocar que o é? negócio dela. Ela vai divulgar o bagulho dela. Nós colocamos um mal-estar tão grande no tópico hoje em dia que eu não posso nem usar a palavra em um vídeo porque ele seria restrito. Porém, encarar a demissão Maldito antecipada, pelo menos na filosofia, sempre foi um tópico muito nobre de reflexão. É uma pena que a gente tenha transformado isso nos últimos anos em um tópico tão sensível, palco de muita autopiedade às vezes, e uma espécie... Autopiedade é o caralho, mano. Você que escolheu fazer essa merda. Então pare. Que você não é nenhum coitado. de dor social que as pessoas não querem falar sobre, a não ser quando elas vêm com todos os cuidados do mundo falar, por favor, não faça, por favor, não faça. Sim, são pessoas fragilizadas e não é um bem comum social que alguém escolha acabar com si mesmo. Você é paia. Mas também não precisa ser algo tão pesado e arrastado, porque pelo menos o ato de refletir sobre isso, de cogitar isso, é um ato muito humano. E eu quero te convidar a pensar nisso de uma outra forma. Essa é uma forma de memento mori tão revolucionária quanto ter uma doença terminal ou ser ameaçado no fundo de uma loja de conveniência. E sabe por quê? Porque no fundo, lá no fundo de um pensamento tão radical quanto esse, mora um potencial. Você encara a morte de uma forma muito mais corajosa quando você escolhe ficar. Parabéns, os estoicos estão orgulhosos de você. Parabéns, você aguentou toda a dor e flagela no mundo material.
Agora você pode transcender a matéria e o mundo físico. O Demiurgo está orgulhoso de você. Mais livre, porque você perde esse medo. Se você cogita realizar churrasco de si mesmo, no mínimo Só você resta o perdeu churrascamento. pelo menos aí o seu 50% do medo da morte. E aí fica muito mais fácil ser livre, que é o tema desse vídeo, que é o que a gente vem conversando. Mas Fica o que muito é mais ser fácil livre? você parar de postergar. Fica muito mais fácil você falar aquela coisa que tá entalada na sua garganta. Fica muito mais fácil você procurar a pessoa que você quer. Fica muito mais fácil você largar um emprego que é uma bosta, porque você não é mais um cachorro preso numa coleira latindo pro nada. Você roeu a sua coleira e agora você está livre pra mijar na moto dos outros Porra. e pra correr atrás do próprio rabo, se você quiser. Gabriel é muito legal, mas eu não tenho essa postura. Eu não churrasquei, mas eu tô aqui por um tri, sabe? Eu não sei por que eu continuei. Liberdade nem passa pela minha cabeça. Que liberdade é essa que eu não tenho perspectiva de futuro? É. Como que eu vou ter liberdade? Como que eu vou agir se eu não sei o que eu quero fazer amanhã? Eu vivo no automático. E o meu automático é uma vida deprimente e medíocre. Não é? Exatamente. Não viver a sua vida porque você gasta todo o seu tempo tentando não morrer. Você consegue entender? Você tá vivo. Você existe, sobrevive. Você tá Você não respirando, vive. seu corpo tá funcionando, mas você não vive. Você gasta toda a sua energia, todo o seu potencial em subsistir, pra aguentar firme. Você tá aguentando firme. Viver seu mínimo Mas quando as necessário. pessoas que elas pensam na autoaniquilação, elas não conseguem reconhecer, na verdade, que elas estão presas em um ciclo vicioso. A existência pode ser absurda, Maldita sem corrida sentido dos por si ratos. só, mas se você não consegue construir nenhum fragmento de vida que você gostaria de viver, ela vai ser 1000 vezes pior. Metaforicamente, para deixar mais didático, imagine o seguinte: você tá numa canoa no meio do mar, você não manja nadar, e essa canoa furou. Então, tá entrando água, o negócio vai afundar, fudeu. Você passa os seus dias e noites pegando a água que entra na canoa com as mãos, porque você não tem mais nada, e jogando de volta no mar. Então eu pego e jogo. Uma hora você vai Eu acabar pego afundando. e jogo. Isso é subsistir. Você está aguentando firme. Todo o seu tempo vai ser tirando a água da canoa. Você não vai ter nada além disso. Entretanto, você vai sobreviver, né? Mas se o custo de sobreviver é ficar tirando a água da canoa durante o resto da sua vida, você não sobreviveu, você está vivendo. subsistiu. Você só está sobrevivendo. E é uma merda. E é exatamente esse mais um problema. Como que você vai viver se você não tem perspectiva de futuro? Você só está sobrevivendo. Isso que pessoas que entram nesse tipo de ciclo vicioso, elas cogitam tanto o autoaniquilamento, mas na verdade existe uma liberdade maior do que a morte. Você precisa sair da canoa, meu amigo. Você precisa tentar nadar. Você precisa sair da árvore. Você não vai conseguir ser você não vai conseguir ser um macaco que consegue mudar a árvore de lugar. Você é um macaco que muda a árvore. Você não vai ser um macaco que a árvore muda de lugar. E se você é um macaco que muda de árvore? É. Porque vai que na adrenalina, no susto, você consegue. E aí você se agarra em uma pedra, em um tronco, em um farol, você chega até a margem. A vida é isso, você tem que sair da canoa furada e você tem que aprender a nadar. Esse é o verdadeiro salto de liberdade, não a aniquilação total e condenar o que já é condenado por natureza a ter um fim precoce. Isso é desperdício. Não briga comigo, Pois quem falou é. isso foi esse maluco aqui, tá? Falando em maluco, a última coisa que eu vou falar pra te motivar a ser livre é sobre a história do Christopher McCandless. Ele era um americano típico, família estruturadíssima, pai trabalhou na NASA, teve estabilidade a vida toda, fez faculdade e depois que ele se forma, ele perde completamente o sentido da vida dele. Ele abandona a família, as expectativas, o futuro brilhante, dinheiro, bens e sai explorando os Estados Unidos numa jornada meio autossuficiente. Então, ele come o que ele caça, ele dorme onde ele constrói, onde ele arruma pra dormir, ele se transporta pelos meios que dá ou a pé. Ele não tem posses, ele não tem dinheiro, ele não tem relações a cumprir, e essa foi a marcha dele em direção à própria liberdade. Mesmo que no fundo ele tenha encontrado uma morte precoce. Homens, liberdade e morte.
tá cíclico esse vídeo. Mas eu quero que você pense pelo seguinte ponto de vista, e é isso que conecta a história dele com o resto do vídeo. Se o Christopher se obrigasse a viver uma vida, a subsistir nessa vida que ele não acreditava e que ele não tolerava, ele provavelmente ia se churrascar em algum ponto. Ele ia encarar uma morte precoce da mesma forma, porque se você vive uma vida que você não acredita, que você não gosta em nada, você já está morrendo. Então, no mínimo, a gente tá falando de duas jornadas, uma hipotética e uma real, que elas se igualariam em um ponto. Mas sabe o que faz uma ser radicalmente diferente da outra? Ele morreu com 24 anos, mas ele morreu feliz. Ele morreu realizado. E ele serviu de exemplo para pessoas como eu que tô fazendo esse vídeo pensarem e refletirem sobre o que é uma vida que vale a pena ser vivida e qual é o tipo de liberdade que a gente pode buscar. A gente pode não estar pronto para buscar ela, a gente pode ter medo de buscar ela, mas ela tá lá fora. Christopher morreu com 24 anos em um ônibus abandonado no Alasca. Local esse aí eu já não sei mais se vale a pena. Marcado com o ponto final da sua jornada. Essa é a sua última foto e ele tá segurando uma nota que diz: eu tive uma vida feliz e agradeço ao Senhor. Adeus e que Deus abençoe a todos vocês. Então realmente churrasco. Esse vídeo não vai ter muito uma conclusão, ele foi muito longe e voltou. Mas se eu pudesse deixar um recado, um exercício pra você, seria pensar sobre o que é a liberdade pra você. E ela vai estar ligada com o que você deseja. E o que você deseja que é seu, não é colocado por outras pessoas na sua cabeça. Liberdade, morte, libertação, vida, existência. E sem organizar de verdade isso, você pode achar que você quer. Mas na verdade você tá tentando matar a coisa errada. Você quer matar o seu medo e finalmente viver alguma vida que seja livre. O processo é feio, o processo é agressivo, mas ele é necessário. Todo mundo tem que passar por esse processo pelo menos uma vez na vida. Encare a sua morte, se necessário, mate a sua vida antiga. E quem sabe você não encontra uma vida nova do outro lado. É isso aí. Mate aquilo que está te matando. Que te mata todo dia. É isso aí.